Não tem 10 dias um negócio desse. Então, a gente tem que fortalecer os caras dentro dessa estrutura, que são pessoas que são do nosso lado. O doutor Marlon, um cara que começou a se relacionar com os familiares, começou a entender a questão. Hoje ele está enfiado até o pescoço nas discussões de justiça e transição, cobrando o Estado brasileiro, construindo ações que possam criar reparação. Então, como nós vamos fazer para mapear quais são as recomendações de todas essas comissões que um dia escreveram alguma coisa? O que a Comissão Nacional escreveu? É vergonhoso ver aquele menino lá, que foi o último presidente da comissão, escondendo as recomendações indígenas. Para ele só existem as recomendações que saíram no tomo 1, como se o tomo 2 fosse um tomo de segunda categoria, como se a comissão se debruçou sobre uma questão durante 2 anos e meio, não tem legitimidade para apresentar 13 pontos importantes para a reparação indígena, como o grupo de trabalho dos trabalhadores das empresas, que apresentou recomendações também, fosse um grupo de segunda categoria. Quais são as recomendações que estão postas pela Comissão Nacional da Verdade, além daquelas que eles dizem oficialmente? Como nós vamos fazer cumprir aquelas e as demais? O que disse... Oi? Pois então, mas você tem... A SEV São Paulo soltou recomendação, Pernambuco soltou recomendação, né? As outras também têm soltado. Nós temos um trabalho de sistematizar isso, ver o que é diferente, o que é igual, elencar 2, 3... E fazer alguma coisa com isso, porque o dia que chegou para a Dilma aquela coisa, a Dilma virou e falou, protocola aí. Porra, como protocola aí? Não vai ter um ato? Não vamos fazer um ato de receber, como foi o ato de iniciar? Não, tem que fazer um ato. Aí ficou tão vergonhoso que fez um ato de recebimento para uma foto e pôs embaixo da mesa. Zé Eduardo Cardoso nem leu aquilo. Nem olhou aquilo. Que dirá Michel Temer e essa canalha que está junto com ele. Então, como nós vamos fazer se a gente não sistematizar essas questões que estão ligadas às recomendações e começar a ver aonde cobrar qual coisa e começar a acionar Ministério Público Federal, Justiça, para forçar e fortalecer aqueles dentro dessas instituições que estão do nosso lado? Ou usar isso para a gente se rearticular. Porque está todo mundo com o farol baixo. É evidente que está. Você olha para um lado, o cara está batendo. Aí você mal conseguiu responder essa porrada, ele já deu outras 4. Aí, quando você vai olhar para essas 4, ele já deu mais 12. Aí tu perdeu o direito de aposentar, você perdeu o direito do salário, o teu horário fixo de trabalho. Agora, se o cara olhar para você e falar, não, tu vai trabalhar das 6 às 8, volta a meio-dia, depois do meio-dia tu trabalha até às 3, volta às 5 da tarde, e você fica que nem uma barata tonta, passando o dia lá que nem um escravo. Que? Pois é. Mas não é a justiça do trabalho, é os direitos humanos, todas essas conquistas que foram feitas ao longo desses 40 anos de luta que estão colocados. Então, pera lá. Na questão da justiça de transição, para mim, nós temos que ir puxando um fio da meada depois do outro. Nós temos um monte de material da memória que já está colocado. Um monte de estudante se debruçou nisso ao longo desses anos, dessa última década, produziu tese, produziu TCC, produziu mestrado, produziu um monte de conteúdo, estudou um monte de coisa. Nós não vamos reunir isso num lugar, saber o que foi, valorizar o que essa juventude produziu, fazer com que o cara se sinta, opa, olha, o meu trabalho que um dia eu fiz lá no TCC, está lá naquele lugar lá. Vai contar para o amigo, vai retomar a coisa, pode pensar em pesquisar outro assunto, pode ter algum trabalho que o cara estudou que tem elemento probatório ali, que pode servir para uma reparação, e a gente nem sabe.
porque não era o foco dele era o estudo do tema que ele colocou. Então, como começar a se juntar a inteligência de cada um, o tempo de cada um, e reunir essa produção que foi feita? Muitas delas já estão em PDF na internet, estão em bancos de teses. Precisa sentar a bunda e juntar isso. Precisa pegar e fazer. Então, a gente já abre a conversa. Então, nós temos uma situação que é, para mim, reunir essa memória da produção da juventude que está colocado. A gente tem uma questão que é sistematizar essas recomendações, fomentar a produção de artigos, porque muito tem sido estudado, mas que possa relacionar isto que foi o objeto de estudo da Comissão Nacional e das várias comissões e comitês, com artigos que comparam essa vivência com a vivência de hoje, para que a gente mostre a correlação entre esse passado recente e esse momento de vida que nós estamos enfrentando hoje. Uma outra coisa que eu coloquei também, que é acionar o Ministério Público, cobrar na Justiça a reparação, as recomendações, senão não anda, né? Cobrar o Ministério da Justiça judicialmente. O que ele fala sobre essas recomendações? Ninguém cobra. E por último, acho para a gente depois abrir para diálogo, pensar que dia 10/12 agora, de dezembro, é o 2º ano da publicação do relatório da Comissão Nacional. Nós vamos deixar passar em branco isso. Nós não podemos pegar do dia 10 ao dia 13 e fazer uma mobilização nacional pelo nunca mais. Dia 10, a gente articula, onde puder fazer um ato pela cobrança da continuidade da justiça de transição, a gente faz no dia 10, pedindo que se encaminhem as recomendações da Comissão Nacional, das comissões estaduais. Dia 11, dia 12, ato cultural sobre memória histórica, filme, teatro, o que puder, em cada canto que puder fazer. E dia 13, dia do AI-5, um grande ato unitário nosso, mesmo horário, cada lugar fazendo o mesmo horário, um ato pelo nunca mais, contra essa coisa de voltar Bolsonaro e essa turma com essa mentalidade intransigente que está sendo imposta para nós. Que a gente pense um pouco isso aqui, a gente veja se tem condições, e não precisa ser, quando fala grande ato nacional, se for em Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Piauí, é o que deu, é o que nós fazemos, mas que seja unitário entre nós, que a gente possa, juntos, perceber que nós estamos construindo junto essas coisas. E que a briga não parou, eles ganharam um round aí. Mas eu ganhei uma camisa de amparo, com a foto do Luiz, que só perde aquele que desiste, não era isso? E eu acredito nisso. Que se perde é aquela que se abandona. E a cara do Luiz aqui está guardada lá, nem uso para não estragar. Usou às vezes só. E eu acredito nisso. Agora, só ganha a luta se organizar, se trabalhar com a cabeça, se começar a tecer a rede entre nós, se a gente não ficar de encrenca entre nós, porque não é possível. Os caras estão se unindo e dando pau na gente em tudo que é direito que a gente tem. E não tem um dia que não passe sem levar porrada. Tem gente que já nem liga mais a televisão para não ver. Pois é, já não liga mais, fala assim, não, hoje não quero, hoje eu quero fazer um chá, eu quero ficar aqui, eu quero conversar com alguém, outros assuntos e vai. Então, para concluir, que a gente aqui nesse encontro possa refletir sobre essas questões, tem aqui uma sugestão de 7 pontos de proposta, fundamentado nessa experiência do trabalho dos povos indígenas. Nós estamos atuando. Eu vou repetir os 7 pontos a pedido. O primeiro é um esforço de coleta e reunião das teses, TCCs, livros produzidos no processo da CNV de 2007 para frente. Quando começa a discutir essas coisas, o que se produziu daí, quando se fomentou no Brasil afora essas questões.
A sistematização de recomendações nacional, SEVES, as temáticas, né? O que foi produzido nos vários estados, que conseguiu chegar a um relatório, que recomendações fizeram. Sistematizar as recomendações que surgiu no Brasil inteiro e ver como a gente vai trabalhar com isso. Né? Produção de artigos que possam mesclar esse passado recente e o presente cavernoso que nós estamos enfiados. Vergonhoso. Né? Aí a questão de acionar o Ministério Público Federal para cobrar a continuidade do processo com base nessas recomendações. Acionar a Justiça e, judicialmente, o Ministério da Justiça, para que ele comece a dar sequência aos processos da Comissão de Anistia. Os indígenas, com muita luta, conseguiram 2 processos na Comissão de Anistia avançar. Ele trocou todo mundo, começou do zero. O cara que entrou lá nem sabe que existe índio no Brasil. Tudo, você perdeu esses anos de caminhada, porque o cara trocou todo mundo, tem que chegar lá e falar, pô, mas você não sabe que já fizeram aqui um processo de reparação com o povo suruí que foi atingido pela guerrilha do Araguaia, com o Tiuré Potiguara, que foi o único exilado político indígena que teve no Brasil. Então, você tem como mexer e cobrar o Ministério da Justiça para que ele destrave esses processos na Comissão de Anistia e que ele faça com que as recomendações sejam pautadas dentro do governo. Temos que constranger. A rearticulação da nossa rede MVJR. É uma rearticulação no sentido de, vamos para o pau, porra. Os caras estão vindo para o pau e nós estamos aí ficando largado. Não, vamos juntar, tem gente de fibra aqui que andou junto com a LN. Que conversa é essa? Pode estar com sono aqui e acolá, mas não importa. É companheiro de luta. Vamos embora. Tem muito velhinho que sabe muito bem o que fazer, o que orientar. Convivi com essa turma há anos no Tortura Nunca Mais. Então, como a gente ir para o pau com isso? Discutir como que nós vamos reagir, como construir essa rede, como não sucumbir a essa ofensiva que esses caras estão fazendo. E discutir um ato nacional, sugestão de ato nacional do dia, comemorando o dia dos 2 anos da Comissão Nacional, como um dia de cobrança pelas recomendações. E indo até o dia 13 como um dia nacional de repúdio, porque é o dia do AI-5, de repúdio à truculência do Estado. E ali a gente tentar com isso fazer o mais nacional possível que puder isso daí, entre nós, e trabalhar para que isso gere em 2018 um sentimento de que nós vamos para a briga. Né? Então, tem essas considerações a fazer.